e também a floresta que cá antigamente estava plantada. Portanto, é urgente que nos próximos quadros comunitários e até quando tanto se fala da bazuca financeira, que estes territórios do país mereçam atenção. 2/3 do nosso território é mundo rural. E Portugal não pode estar dependente, do ponto de vista da decisão política, dos tecnocratas urbanos que têm preconceitos sobre as pessoas que vivem da terra e daquilo que ela lhes dá e têm que apresentar um plano de desenvolvimento territorial até para, de uma vez por todas, termos em Portugal um país coeso do ponto de vista territorial e não desenvolvido a diferentes velocidades, onde quem vive no interior do país vai estando cada vez menos com as oportunidades a surgirem, mingam as suas condições para subir na vida e para ter uma verdadeira chance de ter aqui um emprego, e temos territórios cada vez com menos população e ela cada vez mais envelhecida. Portanto, na opinião do CDS, é fundamental que cada português, independentemente da terra onde nasça, tenha exatamente as mesmas condições para poder vencer na vida e cumprir os seus sonhos. E reparamos que Oliveira do Hospital foi esquecido no panorama nacional, porque olhamos para a floresta e reparamos que não há estratégia de reflorestação, os territórios agrícolas não foram recuperados por falta de estímulos e por falta de apoios, e olhamos que, até do ponto de vista do escoamento da matéria-prima, da madeira ardida, nada foi feito, não houve limpeza das florestas, e as pessoas que aqui estão não têm condições por si próprias de ter meios financeiros para retomar a sua atividade no setor primário. Portanto, é necessário estímulos por parte do Governo para mantermos a nossa biodiversidade, e a natureza é o único livro onde todas as folhas apresentam um valor comunitário, e Oliveira do Hospital tem sido constantemente negligenciado pelo poder político, assim como esta região da Beira Alta, onde os fogos foram uma sentença de morte da nossa floresta e o rarear das oportunidades de trabalho para muitas destas pessoas. Portanto, temos que acabar, de uma vez por todas, com o preconceito que há urbano sobre o país real, sobre quem vive da agricultura e do setor primário, e temos que apoiá-las com estímulos, com apoios financeiros, para poderem resgatar o verde, onde agora assistimos a terrenos completamente calcinados pelos fogos, que foram completamente deixados ao abandono. E isto é grave, porque corremos o risco, se não houver uma estratégia, até do ponto de vista da proteção civil, que tragédias como aquelas que aconteceram em 2017 se voltem a repetir. E também dizer, para terminar, se quiser, que para nós os verdadeiros ambientalistas são os agricultores responsáveis e os produtores florestais, não são aquelas ONGs que do mundo rural e do país real conhecem muito pouco e vivem dos preconceitos e do ódio que destilam de quem vive da terra e daquilo que ela lhes dá. Portugal entrou hoje na segunda fase do desconfinamento, ao mesmo tempo o índice, o chamado R, a subir. Como é que está a acompanhar essa situação? Acha que poderá ter que haver um recuo? Bem, em primeiro lugar, o R, que é o índice de transmissibilidade do vírus, tem vindo a subir de forma consistente, o que é preocupante, sobretudo porque 80% das novas infecções derivam da estirpe britânica, que é altamente mais infecciosa e perigosa do que a original, e a verdade é que agora, com a retoma da economia, nós vamos estar expostos a novos fatores de risco, como por exemplo o contacto entre as pessoas, a maior circulação e o regresso às atividades profissionais. O que é que isto significa? Que o país não pode parar e que Portugal tem que adotar um comportamento responsável e disciplinado no acatamento das ordens de saúde pública. Mas o Governo não pode comprometer os esforços dos portugueses feitos até aqui. E o sucesso deste desconfinamento dependerá de uma estratégia de testagem massiva que o Governo tem que implementar, de um maior aceleramento da vacinação e mais doses disponíveis e também do controlo epidemiológico nas fronteiras. Porque se aqueles que nós recebemos no nosso território, nomeadamente países que têm alta proximidade connosco, e onde essas tipos estão altamente disseminadas, nós vamos colocar em risco também a população portuguesa. Vamos a cada um destes pontos. A testagem. A testagem tem que ser feita ao nível dos testes PCR, que são os únicos que permitem detectar as novas variantes do vírus. A começar na comunidade escolar. As escolas vão começar a abrir na sua totalidade e nós até ao dia 18 de março tínhamos apenas 0,1% das escolas testadas e estimava-se que no final da semana passada tivessem 28% dos professores e pessoal não docente vacinado. Ora, não pode acontecer. A vacinação está a correr mal na Europa. E estando este Governo na presidência da União Europeia, tem a obrigação que haja maior quantidade de doses a serem disponibilizadas e que os prazos contratualizados com as farmacêuticas sejam cumpridos.
A Europa é o maior bloco económico a nível mundial e só tem 4% da população vacinada. O Reino Unido tem 3 vezes mais. Em Portugal estimava-se que no final do primeiro trimestre estivessem vacinados 2 milhões de portugueses. Temos meio milhão. Portanto, tem que ser muito mais rápido, muito mais célere, até para a própria economia poder desconfinar com segurança. Testagem massificada, nomeadamente ao nível dos testes PCR, em todas as atividades da nossa economia e no máximo número de portugueses possível. E outro ponto que é verdadeiramente importante é o controle fronteiriço. Se nós não identificarmos todos aqueles que estão a entrar em solo português, corremos o risco de estar a disseminar novas estirpes vindas de países com os quais temos uma ligação histórica e uma elevada proximidade. Portanto, o sucesso deste confinamento está nas mãos do Governo. Os portugueses têm sido altamente respeitadores, responsáveis e têm feito imensos sacrifícios, sem ser apoiados do ponto de vista económico pelo Governo. E agora cabe ao Governo planear, prever e não andar sempre atrás do prejuízo e cometer os erros do passado. E eu desafio António Costa também para o seguinte. António Costa, em vez de ter encontrado uma solução política para a atribuição dos apoios sociais, escolheu ser um purista das regras orçamentais. Se fosse dinheiro para enfiar na TAP ou no novo banco, não havia problema rigorosamente nenhum. Portanto, eu desafio o António Costa a apresentar um orçamento retificativo no Parlamento que acomode estes apoios sociais e ajude os portugueses que estão a sofrer com esta pandemia, nomeadamente os trabalhadores independentes, os profissionais liberais, os sócios-gerentes e aqueles que vivem do seu trabalho, do seu mérito e do seu esforço. Esse esforço na testagem e na vacinação, com esta reabertura das escolas, esse mundo deve ser um foco particular ou deve esse esforço ser feito de forma generalizada? O esforço tem que ser feito de modo generalizado, mas nós conseguimos particular porque temos dados concretos. A abertura das escolas significa uma movimentação de 2 milhões de portugueses. Se nós até ao final da semana passada tínhamos 0,1% das escolas a ser testadas e 28% estimava-se ao final desta de população vacinada, docente e não docente, estamos a andar muito devagar. E as escolas significam milhões de contactos, quer no ambiente escolar, quer fora dele. E se nós não promovemos uma estratégia de testagem e de vacinação que acompanhe o ritmo do desconfinamento, o Governo que vai estar a dizer aos portugueses é que deitará para o caixote lixo todos os esforços feitos até aqui pela sua incapacidade de prever e de planear. Isso é inaceitável. Mas, para que não haja dúvidas, a nível global, o Governo, no conjunto da sociedade, precisa de testar a maior quantidade e de forma mais rápida, precisa de vacinar de forma mais célere e universal e precisa de reforçar o controle epidemiológico nas fronteiras para termos um ambiente seguro de desconfinamento para não penalizar ainda mais a nossa economia. Há pouco disse várias vezes que Oliveira do Hospital está ao abandono depois do que se passou há quase 4 anos. É por isso que vai ser candidato à presidência da Assembleia Municipal? Olha, essa é uma pergunta para $1 milhão. Mas de facto está-se a antecipar a um anúncio que eu ainda não fiz. O que eu posso dizer é tão só o seguinte. Eu sou presidente de um partido político em Portugal. E tenho razões altamente ponderosas para, no caso de tomar essa decisão, dar o meu exemplo ao partido e ao país concorrendo por Oliveira do Hospital. Em primeiro lugar, ligações afetivas e sentimentais. A minha terra é Oliveira do Hospital. As minhas raízes, do lado da minha mãe e do meu pai, estão aqui plantadas. Ainda por cima, o meu avô tem uma tradição autárquica em Oliveira do Hospital e em Nogueira do Cravo, uma das maiores freguesias do concelho, de largos anos. Foi 13 anos presidente de junta e foi, durante mais de 4 anos, também vereador e vice-presidente da Câmara Municipal. Portanto, eu não venho à procura que o Oliveira do Hospital me dê nada. Mas se eu puder pagar esta dívida afetiva daquilo que me ajudou a construir-me enquanto homem, enquanto cidadão, eu acho que devo pagá-la e contribuir para o desenvolvimento desta terra e construir o futuro. Pois há razões políticas. É que dá-se o caso do candidato à Câmara ser um amigo que eu conheço desde a minha infância, desde que sou criança, que é o Francisco Rodrigues, que está aqui ao meu lado, e é sem dúvida a pessoa mais qualificada, competente e credível para transformar Oliveira do Hospital num concelho mais atrativo para o investimento, para os nossos jovens, para a constituição de família e colocá-la na senda do futuro do municipalismo em Portugal. Portanto, este conjunto de razões, confesso, que me têm gerado alguma atração e criam elevadas probabilidades, acho que podemos dizer assim, Francisco, de eu vir a ser candidato em Oliveira do Hospital, o que, se vier a acontecer, será anunciado em tempo próprio. Portanto, eu tinha dito... E quando é que será o tempo próprio? O tempo próprio estará para muito breve, diria eu, daqui a talvez um mês, quando, a nível nacional, está aqui o nosso coronel nacional, Fernando Barbosa, nós tivemos um mapa do país, dos 308 municípios,
fechado, consolidado, com as estratégias definidas do partido em cada uma das autarquias. Portanto, nós estamos a preparar-nos para estas eleições autárquicas desde que eu fui eleito presidente do CDS, e eu disse no último Conselho Nacional que todos os membros da minha Comissão Política Nacional seriam candidatos nestas eleições autárquicas. E eu, como presidente do partido, darei o meu testemunho, porque eu acho que o exemplo não é a melhor forma de influenciarmos os outros, é única. Eu estou disponível para ser candidato, desde logo, acho que por estas razões que aqui elenquei, políticas efetivas, Oliveira do Hospital, creio que era um grande sinal que ele dava ao país, que não é só Lisboa e o Porto, há muito Portugal para além da realidade urbana, precisa de referências, precisa de voz e que está subrepresentado do ponto de vista político. Esta gente merece uma representação política a nível nacional que as projete para um futuro muito melhor do que aquele que têm tido. O centralismo, o país comandado a partir de Lisboa, está a empurrar Portugal para grandes assimetrias e contrastes ao nível de desenvolvimento, onde as pessoas do interior estão esquecidas, estão ignoradas e estão abandonadas. Como eu sou do interior do país, tenho muito orgulho de ser de Oliveira do Hospital. Se puder ajudar esta gente e se essa for a vontade das estruturas do partido, ponderarei seriamente ser candidato em Oliveira do Hospital. Muito obrigado.